Olá! Como andam os seus relacionamentos interpessoais? Como é que você anda se posicionando e se relacionando, seja com a sua família, com seus filhos, com seus amigos e com o seu par amoroso? No vídeo de hoje, eu vou contar para vocês a respeito de uma pesquisa desenvolvida na Universidade de Washington pelo psicólogo John Gottman. Essa pesquisa, ela traz muitas novidades em relação a relacionamento amoroso. Nos próximos vídeos, eu vou falar sobre relacionamento com a família de origem, vou falar também relacionamento com os filhos, mas nesse vídeo o nosso foco vai ser relacionamento amoroso. E por que eu escolhi falar sobre relacionamento amoroso? Porque ainda que hoje você não tenha um relacionamento, atualmente você não esteja numa relação amorosa, ou você está numa relação, mas essa relação tá meio capenga, precisando de alguns ajustes, você vai perceber alguns detalhes que talvez você possa implementar no seu dia a dia, que vai fazer total diferença na relação de vocês. Então, vamos lá? Dr. John Gottman criou o Laboratório do Amor na Universidade de Washington. E ele, através dessa pesquisa, ele descobriu uma coisa muito interessante, que existiam casais que estavam participando da pesquisa que eram verdadeiros mestres nos relacionamentos, enquanto outros não, eram verdadeiros desastres nos relacionamentos. E como é que ele descobria que eles eram os desastres? Porque ao longo da pesquisa, os casais acabaram se separando. Tal era o nível de conflito que eles tinham na relação e não conseguiram administrar. Então, durante mais de 30 anos de pesquisa, no final ele publicou essa pesquisa e virou até um livro. O Dr. John Gottman, ele foi observando no comportamento dos casais o que seria o fator diferencial para a construção de um relacionamento saudável. E isso foi muito importante porque, através disso, ele chegou a um formato que ele chama de Casa do Relacionamento Saudável. Para essa Casa do Relacionamento Saudável existir, a casa precisa de ter um alicerce, ela precisa de ter paredes e ela precisa também de ter uma cobertura, um telhado. Então, no alicerce, na base dessa casa, ele dá o nome de sistema de amizade. Ou seja, casais que têm um relacionamento saudável precisa ter uma cumplicidade, um companheirismo, uma amizade. Essa é a base, o alicerce da casa de relacionamentos saudáveis. Para construir as paredes dessa casa, você precisa saber lidar com as diferenças, porque senão, quando surgirem os primeiros conflitos no relacionamento, pronto, o casal não consegue mais administrar os conflitos e a coisa vai crescendo, crescendo, crescendo até que implode e o casal se separa. E aí, quando isso acontece, o Dr. John Gottman identificou que seriam casais que são verdadeiros desastres nos relacionamentos por total falta de habilidade no contorno e na resolução dos seus conflitos. Então, o sistema de conflitos, ele é de extrema importância, porque o casal que não sabe conciliar os seus conflitos acaba muitas vezes chegando a uma separação. E não por falta de amor, às vezes o casal se ama, mas não consegue conviver, justamente por conta da dificuldade em se relacionar, em equilibrar as diferenças. O terceiro nível, da casa do relacionamento saudável é o sistema de significado, ou seja, é o telhado dessa casa. Para uma casa de relacionamento saudável, ou seja, para uma relação ser realmente saudável, o casal precisa ter um propósito em comum, tem que ter um porquê. Qual o motivo de continuar juntos? Sabe por quê? Se não existir esse propósito, esse motivo, no caso de casais que têm filhos, quando os filhos crescem, muitos casais entram em crise e se separam. Por quê? Eles estavam juntos apenas para criar os filhos. Então, é muito comum casais que, depois de anos juntos, acabam se separando. Por quê?
chegaram à conclusão que eles estavam juntos apenas para criarem os filhos. Quando os filhos vão embora, vão fazer uma faculdade, vão morar numa outra cidade, simplesmente o casal precisa olhar um para o outro. E isso faz com que eles acabem se assustando de perceber um vazio imenso que os filhos deixaram e acaba ruindo o telhado da casa. E uma casa sem telhado não tem como sobreviver. Da mesma forma, uma casa sem paredes também não consegue existir. Precisa de ter paredes, ou seja, o sistema de conflitos tem que ser bem administrado. E a base, que é a cumplicidade, o companheirismo, tem que existir, porque se não existir essa base sólida, vai ser só uma paixão. E aí, quando a paixão passa, desmorona como um castelo de cartas. A pessoa não consegue lidar com as diferenças, não consegue ver o que está por trás daquela persona. Porque quando o casal se conhece, ele fica impressionado justamente pela persona que um apresenta para o outro. E com a convivência, ou aquela persona se confirma e aquela relação se encaminha para desenvolver o sistema de conflitos, ou seja, se torna um amor e aí há uma compreensão maior, ou então começa as brigas, as discussões, porque um acabou desmascarando o outro, vendo que aquela pessoa que ele conheceu ou ela conheceu não é mais a mesma pessoa. Então, no próximo vídeo, eu vou falar para vocês como o Dr. John Gottman descobriu os 4 cavaleiros do Apocalipse que destroem qualquer relacionamento. Então, é muito importante ficar atento se você no seu dia a dia tem algum desses comportamentos que ele lista. Eu vou falar sobre eles no próximo vídeo e aguardo vocês.